Oi pessoal, bora começar mais uma série de estudos? A última série foi de flores e folhas, aqui a fotinho. E antes disso a gente estudou frutas e vegetais, a fotinho. E agora nós vamos atender os pedidos dos seguidores. O pessoal que respondeu lá a caixinha de perguntas lá do Instagram me fizeram várias sugestões muito interessantes e eu escolhi 5 delas para fazer a nossa nova série de estudos, tá? Então, hoje vamos responder essa caixinha. Acompanhe aí. Oi, gente. Vamos lá para mais um pedido de seguidores. Hoje vamos fazer a carambola. Então, fica aqui o convite para vocês se inscreverem lá no meu site para receber o material de apoio dessa série, que tem o risco, a tabela de cores e o link do YouTube, os pincéis usados, enfim. Tem um arquivo PDF lá para você receber no teu e-mail. Basta ir lá no site, se inscreve, só colocar o e-mail lá, que assim que acabar a série, vocês vão receber automático no e-mail de vocês, tá bom? Então serão 5 estudos nesse material de apoio, tá bom? Então, se inscreve lá. E se você não se inscreveu aqui nos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, fica aqui o convite também, tá? Tô aqui com o meu cafezinho. Eu não tomo ele muito quente, então ele vai esfriando. E vamos começar a nossa carambola. A parte do fundo aqui não é meu foco principal, então eu fiz uma coisa mais simples. Mas, de qualquer forma, eu usei a cor concreto, rústico e sépia, tá? A cor de base da carambola foi melão, tá? E assim, uma coisa que a gente não vai usar nessa carambola vai ser pincel angular. Por quê? Porque a carambola, ela é toda com a superfície toda irregular, cheia de ondinhas. E se eu usar o pincel angular, eu não vou ter essas ondinhas. Eu vou ter uma linha reta de construção, né? Que é a beleza do pincel angular. Então a gente não vai usar o pincel angular. Nós vamos usar o pincel redondo para poder fazer a luz e sombra, volumetria, e um pincel redondo menor para começar a produzir essas ondinhas, que é onde bate o reflexo da carambola. Então, dependendo do ângulo que você pega, aquelas ondinhas vai ser aonde a luz vai bater e é onde você vê o brilho dela. É uma fruta bem diferente para se construir, mas vamos lá. Deixa eu pegar meu pincel redondo aqui. Eu tô com esse aqui, mas eu preciso... Eu queria um maior. Acho que eu não tenho. Achei um maior aqui. Então, ó, esses dois aqui são ótimos para isso daqui. É o 527 da Condor, número 8, e o 441516. Os dois estão ótimos para fazer essa técnica aqui. Essa parte da volumetria primeiro, tá? Então, vamos pensar em fazer as voltinhas. E, por último, a gente vai fazer os brilhos dessas ondulações, tá bom? Eu vou pegar esse aqui pelo fato dele ser maior e eu ganhar tempo. Mas esse daqui atenderia numa boa, tá? E ainda para agilizar um pouco mais, porque embora de manhã não esteja tão calor, agora o sol tá batendo forte. E o sol agora tá batendo na minha janela. Eu fico de frente aqui para a janela, então o sol tá batendo aqui na minha mesa. Então, para garantir que eu vou ter um pouco mais de tempo para trabalhar essa volumetria, eu vou sempre hidratar a área antes de vir com a cor. E é uma maneira de ficar suave. É uma maneira de você ganhar um pouquinho mais de tempo para você poder pincelar e depositar a tinta onde você quiser. E deixar mais suave, tá bom? Eu vou pausar um tiquinho o vídeo, porque eu vou limpar esse mop aqui, porque a gente vai usar ele bastante agora nessa volumetria, tá? É um segundinho, vocês nem vão perceber. Pronto, vamos lá. Já limpei meu mop.
E eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o mop e dar uma dica boa aqui, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre a diferença entre o mop língua de gato e o mop tradicional pompom, vamos dizer assim, que é mais redondo, né? Olha a diferença de um para o outro. Óbvio que o tamanho aqui não é o mesmo, mas deixa eu pegar aqui. Ó. Esses dois aqui têm o mesmo tamanho, entre aspas. Eles são formatos diferentes, tá? Os dois são pincéis de 1 polegada, tá? Mas são formatos bem diferentes. Esse aqui é o mop tradicional, bem grandão, bem fofo, que dá para usar com inúmeras técnicas. Mas qual a diferença desse tradicional para esse que é oval e mais aparadinho? Com esse aparado e um pouquinho mais curto, você tem mais precisão. Esse aqui, quando você usa, você não tem controle de onde exatamente a sua cerda vai bater. Por isso que o ideal é para você usar em áreas maiores ou uma área que você tem uma região que você não precisa de tanto controle assim. Agora, este não. Este eu consigo fazer um controle onde eu consigo chegar no cantinho, consigo em regiões menores, tanto pelo fato dele ser menor também, mas é mais pelo formato dele, ó. Ele é... Vou apertar aqui para vocês entenderem. Ele tem a pontinha mais fina, tá? Tá faltando um pouquinho de foco aqui na minha câmera, mas enquanto eu ajusto o foco aqui, essa é a diferença entre o pincel mop redondo pro pincel mop língua de gato, tá? É a precisão onde a gente consegue chegar. Esse aqui a gente consegue fazer áreas menores usando ele inclinadinho assim, não precisa usar ele em pé, o ideal é usar ele inclinado. Esse não, esse a gente tem que usar ele mais em pé. Se você usar ele inclinado, ele vai meio que varrer o que você tá fazendo, em vez de fazer aquela suavização tradicional que a gente usa. Embora o uso do mop seja muito mais amplo do que apenas suavizar ou texturizar alguma camada de tinta que você tenha feito, tá? Fica aqui a dica do mop. Vou deixar o mop aqui à mão, porque a gente vai usar o pincel redondo. Então, quando a gente usa o pincel redondo para fazer volumetria, sombra, o mop é um bom auxiliar para a gente agilizar o trabalho e diminuir qualquer marca de pincel que tenha ficado para trás na hora de fazer a cobertura. Mas o importante é nunca deixar secar a área para usar o mop, porque se secar, mesmo que seja um pedacinho, aquele pedaço vai ficar manchado, tá? Então, quando a gente usa o pincel redondo para fazer sombra, o ideal é sempre ir por partes pequenas, onde você consegue controlar a área ali da umidade e manter a umidade inteira da região até você concluir aquele pedacinho, tá? Mais um cafezinho? Então, vamos lá. Então, já falei dos pincéis. Já falei aqui o que a gente vai construir primeiro, que é a sombra. Quais as cores que eu vou usar aqui pra gente fazer a sombra? Eu vou usar a cor amêndoa. Vou pegar aqui o marrom. Eu tô com rústico aqui, mas eu quero marrom. O marrom. E por enquanto só. Vamos lá. O amêndoa, para essa primeira cor, ela é uma cor muito escura. Então, eu vou usar o amêndoa misturado com um pouquinho do melão, para que ele não fique tão forte assim nas dobrinhas que está recebendo mais luz. As dobrinhas que estão recebendo mais luz são as que estão direcionadas para cima. Minha luz está vindo de cima para baixo, tá?
Então, a parte de cima vai ter mais luz e a parte de baixo vai ser mais sombreada, tá bom? Então, vamos começar o nosso degradê aí de volumetria. Então, eu vou fazer a minha mistura aqui de melão com amêndoa para ter um tom intermediário aqui antes de chegar na amêndoa pura. Aqui. E como eu disse, eu vou hidratar primeiro a região onde eu vou trabalhar. Nesse caso aqui eu consigo fazer um gomo inteiro. E qual é a quantidade de água ideal? Ela precisa brilhar, mas não pode escorrer. Deixa eu ver. Ah lá, ó. Tá? Vocês estão vendo que tem bastante água. Aqui já começou a secar, ó. Já vou hidratar de novo, ó. Tá? Aí vamos supor, eu vou pôr bastante água aqui para vocês verem escorrendo. Ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Ah, tá vendo? Assim. Tá vendo que tem uma pocinha de água aqui? Que é um acúmulo de água? Fala, puxa vida, e agora para eu tirar essa água? Seca o pincel no seu paninho. Com o próprio pincel você usa para recolher o excesso de água, como se fosse uma esponja. Seca de novo o seu pincel e vai encostando só a pontinha do seu pincel ali onde tem aquele acúmulo de água. E aí o seu pincel acaba virando uma esponja e você consegue tirar o excesso de água antes de começar a trabalhar para não fazer aquela lambança. E aí você espalha melhor aqui a quantidade de água. No caso aqui, a iluminação ajuda a gente a entender melhor a quantidade de água. É que do jeito que eu vejo a água, vocês não conseguem, tá? Então, ó, tá brilhando, mas não tá escorrendo. Esse é o ponto, tá? Então, vamos lá com a nossa misturinha. Então, eu vou escurecer aqui. Não preciso me preocupar com a extremidade de fora da nossa carambola, porque ali vai outras cores. Não preciso me preocupar com essa cor aqui e ali, não. Eu só preciso colocar essa cor aqui nessa divisão aqui. Na divisão dos gominhos aqui. É quase um úmido sobre úmido. Só que em vez de ter uma tinta úmida por baixo, que seca muito mais rápido do que a água, a gente tem a água, tá? É uma maneira mais fácil de trabalhar úmido sobre úmido e fica bem suave de se trabalhar. Mas para trabalhar desse jeito, precisa ter a tinta diluída também, tá? Então, ó, a gente vai colocando um pouco de cor. Vou pular esse gominho, por quê? Assim como na aquarela, a gente não consegue pintar duas áreas coladinhas de cores diferentes. Por quê? Assim que eu passar a água aqui colada dessa região, o que vai acontecer com essa tinta que eu depositei aqui? Ela vai vazar para outra área úmida, que a palavra técnica seria sangrar. Então, a tinta vai sangrar para o lado de cá, tá? Então, eu não posso fazer isso aqui agora. Eu tenho que esperar secar. Tá? Então, tá sequinho ali. Eu vou fazer o gominho de baixo. Tô passando a água. Esse gominho aqui tá recebendo bastante sombra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou direto pro amêndoa. Mas eu preciso diluir um pouquinho aqui para poder funcionar. Ó, tem
um leve acúmulo de água aqui. Então eu vou secar meu pincel, vou passar a pontinha aqui pra absorver essa quantidade de água aqui, tá? Vou pular pra cá, mas pros gominhos do lado de cá, pra não encostar aqui onde tá molhado. Esse gominho aqui de fora recebe um pouco mais de sombra. Então eu também vou usar o amêndoa puro. Aqui tá molhado, pulo esse. Aqui tá molhado, pulo esse. Então eu vou fazer esse daqui, ó, que não tem nada encostando, tá? Esse centro aqui, entre os dois gominhos aqui, recebe mais luz. Então eu vou usar a misturinha de amêndoa. Não vou com cor pura. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Já secou? Vamos reforçar aqui nossas dobrinhas. Pensando aqui que essa dobrinha aqui, esse pedaço aqui é onde recebe mais luz. Então a gente usa a misturinha do amêndoa. Um melão. Eu tô fazendo uma região menor ainda do que a que eu fiz inicialmente, então eu não tô hidratando antes. Então eu venho com a tinta diluída, a misturinha no caso, e com o pincel limpo eu faço o degradê, tá? Esse gominho aqui embaixo tem bastante sombra, a gente usou o amêndoa puro. Então agora eu vou fazer uma misturinha do amêndoa com um pouco do marrom. E aí eu vou fazer essa sombra aqui. O importante desta sombra aqui é não deixar a linha de construção igual o angular faz. Por quê? No caso do gominho da carambola, ele não é reto, ele não faz uma quina, é levemente arredondado. Então a transição de cor é mais suave. Porque esse gominho aqui, a ponta do gominho é o centro aqui. Esse gomo que tá aqui ainda é levemente escuro, pelo menos nessa parte aqui que vai encostar aqui nessa cor que a gente tá fazendo aqui agora. Então, como a gente ainda vai construir esse gominho que tá aqui por cima, a gente não pode construir uma linha reta aqui e que depois a transição de cor de baixo para cima fique muito marcada. Então, a gente vem com o pincel limpo, suaviza aqui, para que na hora que a gente for construir esse gominho aqui de cima, essa transição seja mais fácil de cobrir se for o caso. Tá? Vamos lá. Tá seco. Esse pedaço aqui é um pouquinho mais escuro. Então, eu vou escurecer esse centro aqui, ó, com essa misturinha de marrom. Eu não vou chegar até as pontas, eu vou ficar aqui no centro só. Aqui, diferente da abobrinha ali de baixo, eu vou ter uma quina por conta do ângulo que tá rotacionando a nossa carambola. Aqui, essa aqui é a pontinha da estrela, vamos dizer assim, da carambola. Então, ela vai ter umas marquinhas da queimadura que é característica dela, né? Agora, quando a gente não consegue ver
essa dobra quando gira, então a transição acaba sendo mais suave, tá? Então, vamos fazer essa dobra aqui. Essa dobra aqui é um pouquinho mais clara. E a gente não fez na nossa primeira camada, porque tava tudo molhado, né? A gente não queria que misturasse as cores. Então, vou ainda para a primeira cor aqui, que é a mistura do melão com amêndoa. E aqui tá com bastante água, então deixar secar. A mesma coisa esse gominho aqui, a gente não trabalhou nada na primeira camada, esse do lado aqui já tá bem seco, então eu vou hidratar e vou com a misturinha também, evitando chegar na pontinha do gominho, porque a pontinha é onde a gente vai receber mais luz e as manchinhas de queimado. A vantagem de fazer dessa forma, com bastante água, é que deixa essa cor bem irregular, com algumas manchinhas. E essas manchinhas vão ajudar a dar as ondulações que a carambola tem. Eu vou girar para facilitar eu fazer essa dobra aqui, ó. Essa dobra aqui, a pontinha onde tem o queimadinho dela é aqui, ó. Nesse centro aqui, é onde tem o queimadinho. Que é a ponta da estrela, vamos dizer assim, tá? Esse aqui é o ângulo que vai criar a ponta da estrela. Então, essa parte que tá encostando ali no marrom é escuro, vai chegando aqui, ela vai ficando clara, tá? Então, eu vou hidratar. Eu vou começar com amêndoa, que foi a mesma coisa que a gente fez na parte de baixo. Só que eu não vou expandir esse amêndoa, porque eu não quero que encoste aqui nessa linha de construçãozinha aqui, que é o bico da estrela, onde é mais claro. E também é onde está recebendo mais luz. Vou aproveitar e já vou nivelar aqui embaixo, para não ficar essa divisão. Porque aqui tem uma transição de cor entre o gomo de baixo e o gomo de cima. A gente nota a diferença, mas a transição é suave. Então, essa troca aqui precisa ser gradativa, essa troca de cor. Minha cachorra tá aqui no meu colo. E acabou de soltar um pum. Gente, me perdoa. Dividir esse detalhe grotesco. Eu vou até mostrar a minha cachorrinha pra vocês. Não resisti. Gente, muito fedido. Então, desculpa. Desculpa aí. Um momento de desabafo. Acho que ela tá sonhando. Ela tá mexendo aqui. Então eu vou pausar um pouquinho. Deixa secar. E a gente volta. Porque tem bastante água aqui. E eu não quero passar o soprador para não empurrar a água para nenhum lugar, tá? Então eu vou deixar secar, ó. Olha quanta água tem, tá? Deixar secar um pouquinho e já voltamos para terminar de construir os nossos gominhos, tá bom? Vamos lá, continuar. Já secou. Vamos continuar com a nossa volumetria aqui. Então vamos lá. Vamos fazer ainda a transição desses dois gominhos, tá? Então agora eu vou hidratar a parte de baixo e a parte de cima. E é para dar tempo de eu
movimentar a tinta, eu quero fazer um degradê no centro aqui para os dois lados. Eu vou com a misturinha de marrom com amêndoa e vou colocar essa tinta nos dois gominhos para poder fazer a transição aqui. Só não posso chegar na ponta do gominho de cima. O gominho de baixo é bem escurinho. Vou escurecer a pontinha aqui. Ainda a gente vai escurecer mais um pouquinho ainda. É só o gominho de cima aqui que a gente não pode escurecer muito, porque precisa fazer a transição, tá? Vamos continuar. O ponto de maior intensidade de luz aqui dessa carambola é nessa região aqui. Mesmo ela estando atrás dessa, como a nossa luz está vindo de cima, no caso aqui de cima, então aqui é o nosso ponto de maior incidência de luz, tá? Então eu vou escurecer só um pouquinho aqui nessa divisão aqui com a misturinha de marrom. Não vou fazer uma coisa uniforme. Eu vou dar leves batidinhas com um pincel em algumas regiões aqui, só pertinho aqui da nossa área de transição. A vantagem de dar essas batidinhas é que vai ficar bem irregular. Como a gente tem água aqui antes, vai ficar suave, não vai ficar manchado. Então a água vai fazer abrir a cor e vai ficar umas ondulações sem deixar a marca do pincel, tá? Então, tem bastante água aqui, deixa secar. Aqui tá molhado, ó. Então, vamos partir pro lado de cá. Esse gominho aqui que tá por trás, mas ele ainda é bem clarinho. A gente vai intensificar só essa voltinha aqui, que na verdade é parte da... Não é bem uma cavidade, né? Mas é a parte mais funda da ponta da estrela. Então, eu tô usando a misturinha de amêndoa com marrom. Não vou chegar na pontinha da estrela. E uso a água para fazer o degradê. Então, agora eu vou pular para esse centro aqui. E tô colocando água. Esse centro aqui é a parte mais clara, então eu não posso abusar nas cores. Eu vou fazer a minha misturinha aqui de novo. E agora eu só vou dar as batidinhas que eu mencionei. Desse jeito fica irregular. Porque a cor da carambola não é uniforme, né? Eu vou usar o pincel limpo para dissolver essas manchinhas aqui que ficaram muito escuras, porque a água já tinha secado aqui. E aí, com o pincel limpo, eu consigo ajustar. Do mesmo jeito que eu coloquei a tinta, eu uso o pincel limpo para corrigir, tá? Ó, tem bastante água. Então, eu vou usar o soprador. Já tá com umas voltinhas aqui. Vamos lá. Aqui, esse pedaço aqui é a parte de dentro. Aqui é o bico da estrela e aqui é o bico da estrela. Então, como é a parte interna, ela é arredondada, ela não tem um bico. Eu preciso fazer essa transição daqui pra cá, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Só que
essa transição precisa ser bem curtinha, porque aqui é a área de maior incidência de luz, então eu não posso escurecer muito, tá? Então eu vou hidratar aqui, só tá com água. E vou só com amêndoa. Fazer umas manchinhas aqui, só para compor essa transição de um lado para o outro e ficar uma coisa mais suave, não ficar uma linha. Não vou trazer essa tinta até a ponta. Já ficou manchadinho. Então, vamos voltar para cá. Vou fazer essas mesmas manchinhas do lado de cá. Então, eu vou hidratar. Vou lá na misturinha de marrom. E dá as batidinhas aqui do pincel. Esse lado aqui recebe um pouquinho mais dessa cor, por conta do ângulo que a luz deve estar direcionada, então esse pedaço aqui recebe um tiquinho mais de sombra do que esse lado aqui. Tá? Com o pincel limpo eu vou arrumando e vai fazendo a manchinha. Eu vou hidratar aqui e vou escurecer só esse pedaço central aqui com a nossa mistura de marrom com amêndoa, só que eu vou pôr um pouquinho mais de marrom. Tá? Vou escurecer esse pedaço aqui de novo e vou fazer a mesma coisa. Vou hidratar onde eu preciso fazer o degradê, que é a parte de cima aqui que eu não quero subir. E vou hidratar a parte de baixo para dar tempo de eu movimentar a tinta que eu preciso pôr. Aqui agora eu vou usar o marrom puro quase. Só usei a sujeirinha ali do esqueci o nome da cor, do amêndoa. Tá? E com pincel limpo eu faço o degradê aqui se precisar. Ainda vai escurecer mais esse pedaço aqui, porque esse pedaço é a parte mais escura que a gente tem, porque tá recebendo bastante sombra, tá? Aqui eu vou pôr um pouquinho do marrom. Não vou subir, porque lá em cima é onde tá recebendo a luz. E vou deixar secar por enquanto. Tá? Eu vou precisar agora de um pincel menor. E com uma pontinha mais fininha, tá? Esse aqui é o 225 da Condor número 10. Para fazer as partes iluminadas, eu vou trabalhar do mesmo jeito, hidratando antes, tá? Então vamos lá. A primeira cor que eu vou usar vai ser o camurça.
vou deixar um pouquinho do amarelo limão aqui já na palheta. Do branco. E só um pouquinho do verde pistache. Então, recapitulando, as cores agora a gente vai usar camurça, verde limão, amarelo limão, verde pistache e branco. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse pincel velho aqui. Eu vou hidratar a ponta maior de cada estrela, tá? Então, eu vou fazer... Aqui tá molhado, eu vou fazer esse aqui primeiro. E vou aqui com o meu camurça diluído. Eu vou girar para facilitar o movimento da mão. E vou dar as batidinhas aqui na extremidade da estrela aqui, ó. Precisa estar a tinta diluída, senão ela não vai abrir. E a peça precisa estar molhada. Um pincel limpo a gente ajusta se precisar. Essa pontinha aqui vai receber um pouquinho mais de amêndoa aqui. Eu coloquei. Tá? Ó. Estamos começando a iluminar. Ó, tá bem molhadinho ainda. Eu vou aproveitar e vou otimizar o tempo aqui com a mesma cor. Eu vou dar leves batidinhas com essa pontinha do pincel para fazer os pontinhos de luz, que são as ondulações da casca da carambola. São formas irregulares e habitualmente próximo ao biquinho mais comprido. Tá seco, eu vou hidratar. Tentar não fazer formas assim, para ficar parecendo uma estampa, tudo igualzinho. Tá bem clarinho, vocês não estão conseguindo ver, mas pra mim já tá começando a ficar com a carinha já das ondulações, tá? Vou aproveitar essa cor e vou fazer as manchinhas aqui. No caso, é o brilho que tem aqui esse buraco aqui de um gominho pro outro. Tá bem clarinho, mas aqui dá pra vocês verem. Vai clarear ainda mais, mas tudo bem. Ó, vou clarear o outro lado aqui.
Ó, já tá ficando as marquinhas. Tá bem clarinho aí pra vocês, mas pra mim aqui tá ficando bem nítido, tá? Então, enquanto seca esse pedacinho que a gente fez, eu vou escurecer ainda mais esse daqui. E aí eu vou usar o marrom puro. Então, vamos lá. Vou continuar trabalhando na pontinha aqui. Aí agora eu vou colocar um pouco do verde. Então eu vou fazer da mesma forma. Por isso que a gente colocou a cor clara antes. Porque se a gente não colocasse a cor clara antes, o verde não ia aparecer. Então eu vou misturar o verde pistache com o amarelo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que eu não vou colocar em toda a volta. Eu só vou colocar num pedacinho e em outro. Com o pincel limpinho, eu distribuo esse verde aqui. Tá? É para ficar só no bico da estrela e bem irregular. Vamos lá. Já coloquei o verde. Fiz já a marcação aqui das manchinhas. E a gente vai continuar trabalhando nessas manchinhas mais claras. A gente fez primeiro com camurça. E agora eu vou fazer com branco em cima das manchas de camurça. Vou continuar usando o mesmo método de hidratar antes. Para deixar essas manchas abrir com a água, tá? Vou usar o branco. Tem que estar diluído, senão não vai funcionar. E a preocupação é que o branco fique dentro da área das manchinhas que a gente fez com camurça. E que também fique suave, tá? Não pode ficar muito marcado, pelo menos não por enquanto.
Vamos lá. Para que essas manchinhas claras que a gente fez fiquem um pouquinho mais evidentes, agora a gente vai fazer o oposto. A gente vai hidratar e vai fazer uma manchinha de amêndoa próximo a essa manchinha clara. Do mesmíssimo jeito, só encostando o pincel e dando umas batidinhas pertinho da onde a gente acabou de fazer. Isso vai ajudar elas ficarem mais evidentes e vai deixar a nossa carambola toda ondulada. Aonde é bem claro, você usa o
o amêndoa puro. E aonde é mais escuro, usa ele misturado com o marrom. Isso vai criar um pouquinho mais de contraste em volta da manchinha clara. E vai fazer ela saltar um pouquinho mais. Mas sempre do mesmo jeito. Hidrata. E vem com as batidinhas mais da tinta diluída. Se achar que exagerou, ai, ficou escuro, não era pra ficar tão escuro. Vem aqui com o pincel hidratado e faz a correção, tirando o excesso. São manchinhas de verdade. Continuar escurecendo aqui esse pedacinho aqui ainda. Tá melhorando. Secar. Com o pincel liner agora, a gente vai fazer aquele queimadinho da pontinha. A gente tem alguns queimadinhos que não estão tão pretinhos, que aí eu vou usar a mistura de marrom com rústico. E os que estão mais escuros eu vou usar o sépia, tá? Eu vou fazer risquinhos aqui do lado do branco, não vou tampar o branco. E eu preciso que eles sejam irregulares, então dá uma tremidinha na mão, deixa falhar os risquinhos, que assim vai deixar ela mais interessante, tá? Esse risquinho não tem na volta toda da carambola, é só em alguns pontos. Normalmente essas pontinhas só aparecem quando ela tá bem madura. Então não é em todo o pedacinho que você vai encontrar. Aqui embaixo já é bem pretinho mesmo. Mas precisa dar uma tremidinha para não ficar reto.
Se você tenta firmar sua mão já vai tremer. Então, você faz força para deixar a mão firme, a sua mão já vai tremer naturalmente. Agora, se você deixa a mão leve, você consegue fazer um risco retinho. Olha só. Vamos lá. Olha só que bacana, gente. Aqui é uma sacanagem, porque o nosso fundo é escuro. Então, eu vou fazer com o marrom, para não ficar exatamente a cor de fundo, tá? Só para dar a entender que tem um risquinho ali. Daqui a pouco vai aparecer porque tem a sombra ainda que a gente vai terminar. Aqui também. Gente, a carambola. Vamos lá. Com esse pincel liner ainda eu vou voltar no branco. E vou intensificar essa faixinha aqui do meio. De maneira bem irregular. Pulando, apertando, soltando. Deixando falhado. Tá? Intensificar alguns pontos de luz aqui. Só alguns, para não ficar muito branco. É só onde pega mais a luz mesmo. O amarelo puro dessa vez, da onde eu passei o branco aqui embaixo. A luz branca é na minha parte onde incide maior luz, que é o reflexo, que é na parte de cima. A parte de baixo ainda tem reflexo porque a casca é reflexiva, mas a cor já não é tão branca. Então eu vou passar o amarelo em cima dessas aonde a gente colocou o branco. Por que que a gente passou o branco antes? Senão o amarelo não ia aparecer, porque o amarelo é transparente, tá? Vai um pouquinho de amarelo aqui também. Eu vou voltar no branco.
E só para não dizer que a gente não usou o angular, vamos botar ele para hidratar e vamos fazer essa voltinha aqui, tá? Então eu vou sombrear embaixo e aqui. E vou continuar construindo essa transição aqui, tá? Precisa ficar mais escuro embaixo do que no gominho de cima. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou usar um rústico puro. Vou fazer aqui a marcação do gomo. Mas vou voltar do lado de cá com menos tinta. Vou tirar o excesso de tinta e vou fazer do outro lado. Por que isso? Assim eu amenizo essa linha que o angular constrói, tá? Se ainda ficar com a linha como ficou no meu, aproveita que tá molhado, bate o mop, que essa linha vai se dissolver. Ela vai ficar apenas uma sombra, que é o que a gente quer. Uma sombra assim, suave, não uma linha, tá? Sombrear, secar que ainda precisa por mais. Essa área de baixo ainda precisa escurecer, tá? Eu só não vou valorizar essa linha aqui de construção. Do jeito que tá, já tá bom. Tô passando uma veladura aqui com esse pincel mesmo, para escurecer a parte de baixo. Tá bem clarinho também. E venho com o pincel limpo aqui para limpar embaixo. Eu vou sombrear tudo aqui. E vou vir com o pincel limpo e clarear a parte de cima. Mas a sombra tá feita. Tá? Mais uma vez. Só que agora eu vou triscar um pouquinho no sépia. Vou fazer o contrário aqui. Pra nivelar a cor que tá manchadinha. Agora eu consigo ver a diferença de um gomo pro outro. Eu vou fazer a sombra projetada. Só que antes de eu fazer a sombra projetada, eu vou usar o pincel angular só para ajustar o contorno aqui embaixo. Não vou subir mais porque a sombra é só até aqui. A mesma coisa aqui. Desculpa, eu bati no microfone. Tá? Vou fazer a sombra projetada. Eu vou fazer uma sombra de marrom aqui, só para ajustar o contorno, bem clarinho. E vou misturar com concreto. Aliás, concreto com rústico, porque foi a cor que eu usei na base, tá? A ideia é só ajustar o contorno, tá? Então eu vou fazer uma sombra aqui. É só para deixar o contorno bonitinho. Não é para fazer uma sombra não. Que o pincel é bom para isso.
Vou secar e vamos fazer a sombra projetada. Vamos lá, eu vou usar o sépia para fazer sombra projetada e ele diluído, aguadinho. Vamos lá. Nossa oval aqui. Aqui também tem. Então vamos lá, tá ficando bom. Tá faltando as manchinhas claras daqui, que não são tão claras porque tá na região de sombra. Então eu vou usar só o camurça com um pouquinho do amêndoa. Ó, e já secou, gente. Vou molhar aqui só no pontinho, só. E vou fazer as mesmas manchinhas que a gente fez aqui. Só que aqui é uma região escura, então essas manchinhas precisam ficar mais sutis. Agora que tá quase tudo pronto, o que eu tô sentindo falta? Esse pedaço aqui de baixo, tô achando que tá muito claro. Então eu vou hidratar e vou passar um pouquinho do amêndoa bem diluído. Que aí vai nivelar um pouquinho a cor em relação à parte de baixo, que já tá escura. Vai continuar claro, mas não vai ficar com uma diferença tão grande. Fica mais harmonioso. Eu não vou encostar ali embaixo porque tá molhado ainda as manchinhas que a gente fez. Esse pedacinho aqui que eu fiz a luz é um pouquinho mais claro. Então eu vou hidratar e vou pegar o amarelo e vou aumentar um pouquinho essa mancha aqui. Tem muita água. Eu sequei meu pincel e ajeitei. Essa manchinha amarela, eu também tenho uma aqui, ó. E outra aqui. Então eu só tô dando batidinhas aqui com a tinta amarela em cima da água. Para iluminar um pouquinho mais só esses pontos aqui. Tá? E é isso.
aqui a nossa carambola. Um beijo pra quem pediu a carambola. Eu conheço ela, é a minha xará e a Amanda também. A gente sempre troca muita figurinha. Eu adorei a sugestão dela, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do processo que a gente escolheu aqui. E a gente não, eu, né? Fica aqui o convite para vocês dividirem esse tutorial aí com seus amigos de pincel. Aproveita, segue aí o canal do YouTube, o Instagram, o Facebook, a rede que você tiver mais habituada. Mas deixa aí o seu likezinho, o seu seguir, que eu agradeço de coração. Que é desse jeito que eu consigo entender que vocês gostam das aulinhas que eu faço. E assim eu continuo fazendo, né? E quanto mais pessoas a gente alcança, mais o nosso canal vai crescendo e a nossa comunidade de pintura também, tá bom? Então, um beijo pra vocês e ó, até o próximo.